Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com Cláudio Marques. Cláudio Marques simplesmente tem um trabalho fantástico, um trabalho cultural dos mais interessantes. Ele é curador do Museu Mazzaropi. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso. Cláudio, o que faz o curador de um museu tão importante como o Museu Mazzaropi? Curador, né? Parece coisa de curandeiro, né? O curador do museu é a pessoa que cuida que coordena um museu, ou às vezes ele é curador de uma exposição. Então, ele que cria os critérios daquela exposição, o que vai ser mostrado, como vai ser mostrado, o conteúdo a ser mostrado, né? O curador é a pessoa que, no caso ali do Museu Mazzaropi, eu faço parte entre o grupo que coordena as várias ações do Mazzaropi, do museu. Na verdade, é um trabalho que você cuida de peças de importância histórica. Ele é unicamente sobre o Mazzaropi. Ele, na verdade, quando você fala da história do Mazzaropi, você está falando, em boa parte, de uma história do país, uma história do Brasil. E é impressionante como, até hoje, a gente vai descobrindo ligações da obra do Mazzaropi com essa história, porque o cinema é um documento, né? Ele documenta uma determinada época, né? E ele acaba tendo outros usos que não só o filme, né? Você tem, por exemplo, o Mazzaropi filmou em Taubaté, filmou em Ubatuba, filmou em Natividade, enfim, filmou em muitas, Pinda, e São Paulo, Santos, Ubatuba. Então você acaba tendo um verdadeiro documento dessas cidades, com imagens de uma época, né, que, enfim, que você, às vezes, as televisões precisam, pesquisadores precisam, aí você pode ver. Olha, é curioso, porque tem, por exemplo, nós já tivemos procura dos filmes e fotos por colecionadores de carros. Tem, Mazzaropi filmava muito com animais, então tem as pessoas que se interessam pelo lado desse apego, da aproximação. Tem outros pelo lado da música, tem outros pelo lado da arquitetura, tem outros que vêm pelo lado da cenografia que ele fazia nos filmes, né? E são leituras, são muitas leituras que você pode fazer a partir dos filmes dele, principalmente por serem filmes que ainda hoje são vistos, né? Então, que fenômeno é esse de um cinema que até hoje é assistido, né? Desde quando existe? Quando foi fundado o Museu Mazzaropi? Olha, o museu ele foi criado, foi concebido em 1988, mais ou menos. Ele começou a ser concebido em 86, mas o primeiro momento dele como museu foi em parceria com a Unital. Mas ele não se chamava Museu Mazzaropi, ele existia lá onde é o hotel, onde eram os estúdios dele, mas era o Museu do Homem Caipira. Depois de alguns anos dessa parceria com a Unital, houve uma separação, a Unital, porque na verdade era um departamento da Unital que tinha se transferido para lá. Depois de vencido o convênio que foi feito, esse departamento, que era um departamento de história, de documentação histórica, voltou para a Unital, e aí foi que a gente criou o Museu Mazzaropi propriamente. E o Museu Mazzaropi, no começo, era um museu pequenininho, não tinha muito pouco da história do Mazzaropi, porque depois que ele morreu, as coisas foram se perdeu muita coisa. Quase praticamente tudo se perdeu, né?
Então a gente começou esse trabalho de garimpo das obras, de roupas, fotografias, filmes, enfim, tudo que tinha a ver com a vida e obra dele. Cláudio, quem normalmente procura o museu para visitar? Por exemplo, escolas são objeto de procura de alunos? Sim, sim, sim. No ano passado mesmo, nós fizemos um trabalho com a Secretaria da Educação, a municipal, e nós recebemos cerca de 3.000 alunos, 3.000 estudantes, onde eles tiveram a oportunidade de fazer oficina de criação em cinema. Então, tem dois aspectos, né? Um, do museu. O museu tem esse trabalho com a história, a vida, a obra do Mazzaropi, mas ele tem também uma preocupação de contextualizar essas coisas na atualidade. Então, a gente tem esse trabalho ligado ao cinema, no sentido tanto de você usufruir o cinema, né, quanto você pensar cinema, pensar nele como uma linguagem, né, porque, veja bem, porque pensar hoje com a criança, com o jovem, no cinema como linguagem, né? Você fala, pô, se fosse anos atrás seria impossível, né? Mas hoje em dia, com o celular se tornou uma máquina de filmar e com uma boa qualidade. Então, hoje, os jovens usam, é um outro meio de comunicação, a imagem, produzir imagens. O que a gente faz é tentar canalizar essa possibilidade, esse contato, essa facilidade que o jovem hoje tem de ter uma câmera na mão, é fazer com que, propor a ele que ele entenda melhor o que é esse meio, o que ele pode fazer com isso, que seja, de preferência, algo construtivo e não destrutivo, como a gente tem visto algumas vezes, né? Então tem uma função social, uma função do pensar, uma função crítica, né, do uso do audiovisual hoje por esses jovens, né? Então esse trabalho foi feito com os jovens e foi feito com os professores. Mas a gente recebe, e com menores, com alunos, com estudantes menores, nós fizemos algumas experiências também para eles conhecerem Mazzaropi. E foi muito bom, foi muito assim, vale a pena, porque eles acabam vendo no Mazzaropi uma referência de vida, né? Uma coisa, porque a história do Mazzaropi começa quando ele era muito pequeno. Ele tinha 6 anos quando ele descobriu que ele queria ser ator. E ele botou isso na cabeça. Então a vida do Mazzaropi é um exemplo de dedicação que é muito legal os jovens e as crianças conhecerem e se inspirarem, né? Então essa história não morre. Evidentemente. O Museu do Mazzaropi tem instalações fantásticas, é muito bem cuidado, é muito bonito. Como é que se dá, Cláudio, a manutenção dessas obras? Olha, a manutenção como é um museu que não tem obras ou peças históricas, assim, no sentido de valiosas, não é um museu como as pessoas estão acostumadas, de quadros caríssimos, né? Não é isso, é um museu que é um museu do cinema, né? É um museu. Então nós temos lá, assim, de peças, a gente tem peças que o Mazzaropi usou nos cenários, nas filmagens. Nas filmagens, né? Então são objetos assim do dia a dia praticamente. Então o cuidado que a gente tem é um cuidado de limpeza, manutenção, catalogação. Todo o acervo do Mazzaropi é catalogado, todas as peças foram fotografadas de vários ângulos, eles têm uma numeração para que a gente possa... porque o museu existe lá em loco e existe um museu virtual também, onde as pessoas podem pesquisar as imagens de todo o acervo do museu pela internet. O museu, ele funciona durante toda a semana? Toda semana, exceto segunda-feira. Ele abre de terça a domingo, das 8h30 ao meio-dia e meia.
Cláudio, existe intercâmbio entre museus? Por exemplo, Existe. para troca de peças, entendeu? Existe muito interesse com relação ao Museu Mazzaropi? Existe. A gente fornece assim muita imagem, basicamente, né? Para exposições. Por exemplo, há tempos atrás, teve uma exposição cantoras brasileiras. As fotos todas e cena de filme da Elza Soares foram do filme do Mazzaropi, que ela fez alguns filmes com o Mazzaropi, né? Então tem uma infinidade são muitas, até seria difícil lembrar aqui, mas são muitas as demandas assim para livros, exposições, palestras. Por exemplo, há uns tempos atrás, já faz algum tempo, mas eu achei tão curioso que eu fui. É um encontro de psicanálise brasileiro, um encontro nacional de psicanálise. E eles fizeram esse encontro na Cinemateca Brasileira, né? Um encontro de psicanalistas. E no último dia, no dia de encerramento, eles iam falar sobre futebol, né? Como é que é essa relação psicanalítica, né, das pessoas com o esporte no Brasil, com o esporte, com o futebol. E o filme que foi passado para originar essa discussão foi o Corintiano. Então é curioso. Foi um sucesso, sem dúvida. Então é inimaginável essa quantidade de demandas que pode ocorrer com o Mazzaropi, né? Você nunca espera. Já foi na Copa da Alemanha, também foi o filme corintiano que representou o Brasil, com legenda em alemão. Na verdade, o Museu Mazzaropi ele não se restringe tão somente ao passeio dentro para observação de peças. E os filmes? Os filmes... Você coloca filmes Sim, a gente projeta filmes dele. Toda semana tem um dia que projeta os filmes, que são os sábados. Né? Qual o horário? Pela manhã. Começa às 9, 9h30, não estou certo agora do horário. Mas todo sábado passa filme dele. Cláudio, a aquisição de novas obras, na verdade, sabe-se que existem muitos colecionadores, entendeu? Uhum. Não só aqui, como esse Brasil afora. Você tem, assim, conhecimento de colecionadores que mantêm peças do Mazzaropi? Olha, tem. A gente conhece alguns. É muito curioso, porque tem peças, tem filmes. Há uns tempos atrás, nós compramos, o museu se empenhou na aquisição de filmes com colecionadores, filmes do Mazzaropi. Porque os originais de alguns dos filmes dele estavam se perdendo, apesar de estarem na Cinemateca e estarem guardados com todos os cuidados, tal, mas o filme envelhece, vai perdendo, né? Então a gente passou a adquirir cópias em bom estado, que geralmente são colecionadores, né, para a gente poder preservar o filme. Quer dizer, dali a Cinemateca pode copiar um trecho de som que se perdeu do original, pode copiar um trecho do filme que se perdeu, que descolou, e preservar a obra como um todo, né? Cláudio, com relação a como é que se mantém o museu, financeiramente falando? O museu é mantido pelo Hotel Mazzaropi, a entidade mantenedora não é assim. Foi criado. O museu é o mais antigo. Aí no início dos anos 2000, fim do século passado, começo desse século, foi criado o Instituto Mazzaropi, uma entidade mesmo registrada, tudo. E quem mantém o Instituto é basicamente a entidade mantenedora, é o Hotel Mazzaropi. Cláudio, 9 de abril é o dia do aniversário de Mazzaropi. Nessa data, o museu promove uma homenagem ao Mazzaropi? Sim, a gente são mais de 20 anos que a gente comemora a Semana Mazzaropi. A Semana Mazzaropi é sempre a semana
onde cai o aniversário dele. Se caiu numa sexta, naquela semana que antecede aquela semana da sexta, a gente faz a Semana Mazzaropi. E a Semana Mazzaropi começa, é sempre uma grande festa, é uma festa para celebrar o aniversário dele, então são festas muito animadas. Esse ano, por exemplo, nós recebemos, durante a semana foram escolas, visitação de escolas, que a gente promove, e no fim de semana, que aí acontece a festa com um bolo gigantesco, tal, que todo mundo canta parabéns, e nós recebemos nesses 2 dias quase 3.000 pessoas que foram festejar o aniversário dele. Que beleza. Cláudio, delegações estrangeiras, normalmente eles vêm até Taubaté para visitar o museu? Olha, você sabe, esse é o Mazzaropi não é muito conhecido fora do Brasil. Ele é pouco conhecido. A gente sempre fez um esforço grande para levar Mazzaropi, porque a gente acha que ele pode gerar um interesse fora. Mas o que a gente tem conseguido é assim, promover o trabalho dele em universidades, em centros culturais, não é uma coisa assim aberta ao público como a gente gostaria, mas a gente continua tentando. Mas Vamos ver. você acha que essa falta de interesse, entendeu, para divulgar não só aqui do Vale do Paraíba, como do país, isso aí não é uma falta de interesse político? Na área, por exemplo, Olha, federal? não, eu acho que não. Eu acho que o Mazzaropi mesmo ele dizia assim, uma vez perguntaram, porque tinha a seguinte crítica, né? A crítica era muito dura com ele, né? E ele dizia assim, uma vez, ele disse o seguinte, ele falou, eu não faço filmes sobre o Brasil, eu faço filmes para o Brasil. O que ele quis dizer com isso? Ao contrário do cinema novo, que era muito influenciado pelo cinema europeu da época, e pensava muito no público fora do Brasil, para mostrar o Brasil, ele pensava no público brasileiro. Então, o próprio filme, a própria estratégia dele de cinema, pelo menos por um bom tempo, foi pensando no público brasileiro. Não pensava em produzir um filme que pudesse ir para fora do Brasil. Ele começa a pensar em alguma coisa assim, jamais por fim da carreira dele, né? Então essa é uma característica dele próprio também, né? Ele nunca fez questão que a obra dele fosse para fora. Nunca não. Mas durante a maior parte do tempo, ele não fazia questão, porque ele queria fazer filmes para o Brasil, para o brasileiro, né? Para as pessoas daqui. Então, esse contato com o exterior, e ele tem uma outra coisa importante também, nesse caso. Ele sempre ele criou uma indústria de cinema, onde ele produzia, ele queria a história, ele fazia, ou contratava alguém para fazer, ele filmava, ele dirigia ou contratava um diretor e ele distribuía. Todo o ciclo de cinema era feito por ele. Isso fez com que ele se tornasse independente, né? Mas também sem relações, porque o cinema depende muito também na questão da distribuição, de você ter os meios, uma distribuidora que leve o teu filme para outros lugares, né? Ele não queria isso. Ele sabia que o melhor jeito para ele ganhar dinheiro era cuidar disso tudo, né? Agora, tem o lado, digamos, a desvantagem disso, né? Na hora que você produz de uma maneira independente, você tem, além de ter dificuldades para levar um projeto desse para fora do Brasil, que já seria um trabalho muito grande, né? Ele não tinha interesse, ele não... Cláudio, o que mais chama a atenção dos visitantes em visita ao museu? Existe aquela obra ou aquelas obras que chamam mais a atenção?
Eu diria que depende da idade do visitante. Interessante. Porque nós temos um painel que tem as músicas, todas as músicas dos filmes. E eu já vi muita gente, assim, de mais idade, de estar ali vendo e chorando. Interessante, hein? Choram, as pessoas choram, porque é muito emocionante, né? Você vê músicas muito conhecidas e ao mesmo tempo em cenas, né? Porque você vê a cena e escuta a música. Agora, se é um público mais jovem, eles já gostam mais daquelas. A gente tem umas outras instalações que mostram como era o cinema antigamente, antes do cinema, né? A gente aproveita truques criados lá no século XIX para enganar e fazer essa movimentação de imagens, muito antes do cinema, né? Parte da exposição usa esse tipo de objetos, né, antigos. E a garotada se diverte. Aí todo mundo gosta, mas a garotada fica muito atraída por esses objetos. Cláudio, palestras. Existem palestras serem dadas para visitantes? Olha, isso é uma coisa que é um pouco mais rara, mas acontece. E às vezes acontece assim, agora mesmo, esses dias, desse dia não, faz um mês, eu dei uma palestra sobre o Mazzaropi para acho perto de 100 técnicos do Sesc do Paraná, mas online. Porque eles estavam organizando uma mostra sobre o Mazzaropi e queriam poder ter uma base para poder falar com o público, né? Então, acontece mais hoje em dia, esse tipo, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho também com os presídios. Mesmo? Como é feito esse trabalho? Nós estamos produzindo aulas contando a história do Mazzaropi e para ser visto por presidiários. Mas vocês vão até os presídios? Não, a gente está produzindo tudo à distância, porque é um material que vai ser distribuído para vários presídios com essas. Não são aulas, são palestras, contando a história do Mazzaropi, com trechos de filmes do Mazzaropi, o que torna muito engraçado também, fica muito agradável. E ao contar essa história do Mazzaropi, a gente espera estar motivando essas pessoas para uma esperança na vida, né? Porque a própria vida do Mazzaropi foi muito dura. Ele lutou muito para chegar lá, né? Ele lutou durante muitos anos. Mazzaropi foi para o cinema com 40 anos. Então, antes disso, a vida dele, e mesmo durante esse tempo, sempre foi muito dura, muito difícil. Então, pode ser um exemplo, né? Pode ser uma referência para as pessoas. Cláudio, como é que anda a frequência das pessoas durante a semana, durante o final de semana, no museu? Quer dizer, que vão lá mesmo, Isso. né? Porque a gente tem dois visitantes, né? O que vai lá e o que visita o museu pelas mídias, que é muito maior, né? Lá a gente recebe, nós temos recebido cerca de 12 mil pessoas ano, visitantes. Agora, quando você fala do Mazzaropi na internet, aí a gente passa de 1 milhão de pessoas. Vocês cobram, é grátis a entrada? Ou Não é grátis, mas é um preço muito simbólico, assim, porque custa de 8 a 12 reais o ingresso. Cláudio, existe tipo assim, a cidade do cinema, onde foram feitos os filmes do Mazzaropi, entendeu? Cenários ou não? Foi mantido alguma coisa nesse sentido? Não, como eu te dizia, não sobrou nada dessa parte, ou quase nada dessa parte da produção do Mazzaropi, né? Tanto nos cenários, quanto mesmo objetos de cena. Com muito esforço a gente conseguiu recuperar alguns desses. Mas a gente tem no museu alguns cenários, não criados por ele, mas que
se inspiram nesse ambiente caipira, né? E além de, o museu também tem alguns móveis que foram utilizados por ele em vários filmes. Essa era uma característica do Mazzaropi. Ele reaproveitava, lógico, né? Ele mesmo que produzia. Então ele reaproveitava muitos móveis em vários filmes. Então tem lá a mesa e a cadeira, é uma mesa preta assim, toda em madeira entalhada e tal, que se você reparar, essa mesa era usada em todas as cenas de delegado, em cenas de juiz, ele vira e mexe, esse móvel aparece nos filmes. E agora que você começa a reparar, você vai ver muitos móveis que se repetem. Não só móveis e objetos, mas alguns objetos importantes da cultura brasileira. Por exemplo, você vai sempre ver estátua de São Jorge, você vai sempre ver algum quadro de paisagem do campo, né, que era muito comum. E a moringa, o filtro de barro, o chapéu, são objetos que estão no nosso inconsciente da formação dessa cultura brasileira. Essas coisas se repetem e são as mesmas, são os mesmos objetos. Cláudio, e os familiares? Como é que, em termos de família, eles têm contato com você? Não, a gente até tenta procurar manter, preservar essa história, mas porque assim, o Mazzaropi ele era filho único. Ele não tinha, pelo que a gente sabe, muito contato com a família. Ele teve contato com alguns parentes, né? Poucos, por parte da mãe, porque da parte do pai, praticamente, era muito pouco mesmo, né? E esse pessoal não manteve contato, não tinham contato com ele na época e também não tivemos muito contato. A gente os procurou há muito tempo atrás, vários deles já faleceram também, né? Em busca de histórias, material, objetos que eventualmente eles tivessem de lembrança, mas eles pelo menos com os quais a gente conversou, não tinham muita coisa, eles não tinham muito contato com a família. Cláudio, a emoção das pessoas quando vão visitar, ela fica à mostra de cada um? Principalmente entre os mais velhos, sim. A gente vê, nós temos um livro que eu adoro ver lá, é um livro para você descrever uma dedicatória da sua experiência no museu, né? Eu me delicio com aquele livro, porque você vê depoimentos ali muito emotivos, assim, de lembrança, porque como são filmes que fizeram parte da vida de milhões de pessoas, né? As pessoas lembram de alguém da família, lembram da própria família, lembram do primeiro namorado, lembram da primeira vez no cinema, foi o filme dele. Tem as mais variadas memórias e histórias, né? De filmes que tiveram muito presentes, né, no país todo. Não era só aqui em São Paulo, né? Era o país inteiro, né? Todo mundo fazia fila para ver Mazzaropi. É como disse, né? A emoção ela nunca fica velha, ela se eterniza. É verdade. Cláudio, eu gostaria que, para finalizar, você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, gostaria muito que vocês fossem conhecer o Museu Mazzaropi, ou que consultassem o site www.museumazzaropi.org.br. Nós estamos criando um outro site que é o www.institutomazzaropi.org.br, e tem todas as mídias sociais também, no Facebook, no Instagram, TikTok, onde vocês vão poder ver
trechos de filmes e matérias sobre ele. Então, gostaria muito. E visitar um museu, né, que fica na avenida, na estrada, Amácio Mazzaropi 104. É ao lado do hotel. E ao lado. É muito fácil de chegar. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Esperamos que você volte para falar sobre outros assuntos relativos ao Mazzaropi. Vai ser um prazer. O prazer será nosso. Conversamos com Cláudio Marques, curador do Museu Mazzaropi, um dos pontos turísticos mais importantes, se tratando de cultura e de recordações de um grande cineasta, de um grande homem brasileiro. TV Saber chega ao seu final, estaremos de volta na próxima semana.